O texto que eu li hoje à noite em 1 Reis, capítulo 7 e versículo 9, eu vou repetir esse texto novamente. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Ora, agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. É interessante esse versículo porque a palavra evangelion, ou evangelho, o significado dessa palavra nada mais é do que boas novas. Mas essa palavra agora encontra-se no Velho Testamento. Missões nasceu no plano de Deus, nasceu no coração de Deus, não foi de homens. Os homens de Deus criaram vários ministérios que estão dentro do corpo de Cristo, a igreja, e dos quais esses ministérios têm edificado a igreja de Cristo Jesus. Um exemplo que nós podemos ter é a escola bíblica dominical, grupos de louvor, grupos de teatros e tantos outros ministérios que estão dentro do corpo de Cristo Jesus, a igreja. A igreja como igreja local, quando nós estamos todos reunidos. Mas também o ministério de missões que nós intitulamos como ministério de missões, não é ministério, mas é a vida da igreja. A igreja só está nesse mundo hoje por causa da obra de missões. E a obra de missões nada mais é do que anunciar o evangelho de Cristo Jesus a todas as nações. O dia que ele falar está consumado novamente por um som de trombeta, não pela cruz, que já foi dito, mas quando soar a última trombeta, isso significa que o nosso trabalho acabou. E aí então o rei nos chamará, por meio do som daquela trombeta. Mas aqui em 2 Reis capítulo 7, nós encontramos 4 leprosos, desafiados a considerar as boas novas. 4 leprosos desafiados a considerar as boas novas. Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Nós te agradecemos e te engrandecemos pelo teu poder. Não somente o teu poder agora entoado nos tronos, ou entoado no trono, no teu santo trono nos céus, mas também aqui na terra, através da tua igreja. Pai, nós nos sentimos privilegiados, não somente por termos tido conhecimento do teu poder, e termos nos rendidos aos pés de Jesus, mas por ele agora nos considerar capacitados, chamados, escolhidos, privilegiados e desafiados a comunicar a tua mensagem a quem ainda não tem. Pai, continua desafiando-nos, continua chamando-nos e dá-nos o poder de ouvir a tua voz essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. 4 leprosos. 4 leprosos estavam discutindo e conversando sobre esse assunto. Versículo 3 do capítulo 7, ele começa dizendo: 4 homens leprosos estavam à porta, dos quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Primeiro fato que nós encontramos aqui, são 4 leprosos. E quando nós falamos sobre leprosos, naqueles dias em Israel, leprosos era uma coisa terrível. Era uma doença que ia acabando com você. Era uma doença que ia deixando a sua carne caindo pelo chão. E você aos poucos, bem aos poucos, ia morrendo. A lepra era uma doença contagiosa. E por ser uma doença contagiosa, o próprio Deus colocou na sua lei que todo leproso deveria ser retirado do povo. Ser retirado do arraial. Aqueles leprosos, eles saíram dos muros de Israel, porque para não contaminar o povo. Mas não somente por isso, mas Deus fala
lá no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico, que por ele habitar no meio do seu povo, leproso nenhum deveria viver. Então aqueles leprosos estavam afastados do povo de Israel. Estavam depois dos muros de Israel. Consequentemente, prontos para morrer. Um outro fato também é que o leproso, ele tinha a esperança de que um dia poderia ser curado da lepra. Deus curou alguns homens de lepra no Velho Testamento. E Jesus também curou alguns homens, ou pelo menos um homem de lepra, no Novo Testamento. Mas esses 4 homens, coincidência ou não, eles não estavam separados. Parece que eles haviam perdido a esperança de vida. Então eu não vou ficar perto de você, porque se eu for curado, você tem lepra. Eles não pensaram assim, mas eles se juntaram, os 4. E agora eles estavam ali prontos para morrer. Então a pergunta é, eles vão anunciar à casa do rei uma boa mensagem. Esse rei não é o rei Jesus, mas é um rei pagão. E quando nós olhamos o que é um rei, a nossa imagem sempre vem de um homem todo-poderoso com vestes especiais e uma coroa e alguém que vai trazer um benefício enorme para um povo. Se nós queremos olhar no Novo Testamento, Jesus também foi visto dessa forma. As multidões queriam colocar Jesus como um rei. E quais eram as razões que as multidões queriam colocar Jesus como um rei? Ele estava alimentando as pessoas. Por 2 vezes ele multiplicou os pães. Ele estava curando as pessoas das suas doenças, das suas enfermidades. Ele estava expulsando os demônios de pessoas. As multidões queriam ver Jesus como seu rei. Mas Jesus, fugindo das multidões, por causa da forma que queriam colocá-lo como rei. As multidões queriam ver Jesus como um rei que vai sanar os seus problemas nessa terra. E Jesus queria que eles entendessem que ele não veio para sanar os problemas dessa terra, mas ele veio para sanar os problemas da sua vida em toda a eternidade. Por essa razão, Jesus fugiu todas as vezes que ele era intitulado como um rei. E na única vez em que ele afirma o seu reinado, em João capítulo 6, e ele fala para aquelas multidões que o pecado, que eles eram filhos do diabo por causa da mentira. E o resumo daquela mensagem faz com que todas aquelas pessoas o abandonem. E ele termina dizendo aos seus discípulos, e vocês, o que vocês pensam? E então Pedro fala, para onde iremos? Se sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não temos para onde ir. Aqueles leprosos agora vão anunciar ao rei de Israel o que eles haviam encontrado como boas novas. Mas o que é um rei sem súditos? O que é um rei sem súditos? E hoje à noite eu queria rapidamente falar de 4 circunstâncias e ao mesmo tempo 4 características que os súditos têm perante um rei. Não existe rei sem súdito. Se Jesus é o rei da sua vida, como você é súdito dele? Como você tem sido um súdito para o seu rei? Pastor, eu sou filho do rei. E o rei serve tudo aquilo que eu quero. Pastor, eu sou filho do rei. E eu tenho tudo que eu preciso. E o rei sabe o que eu preciso. Mas a minha pergunta é, você sabe o que o rei precisa de você? Primeira característica que esses leprosos mostraram, no contexto que nós temos, de 2 Reis capítulo 7, é que aqueles súditos estavam perdendo a sua vida para o mundo. Eles estavam fracos. A lepra era uma doença que ia matá-los certamente. Aqueles leprosos sabiam que para eles a vida já era passageira. A vida já estava por um fio. A morte estava chegando. Aqueles leprosos não tinham mais nada de que esperar dessa vida. Eles sabiam que os inimigos do seu povo estavam às portas para atacar Israel. Então eles pegam e falam, se os sírios vão nos atacar,
Nós não sabemos, mas sabemos que o acampamento dos sírios está perto de nós. Então eles pegam e decidem ir até o arraial dos sírios, porque imaginavam que ali teria comida. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruídos de cavalos, de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas e seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial estava como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes. E se foram e esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. E aí vem o versículo 9 que eu li logo no início. Aqueles leprosos, como primeiro alvo era: estamos mortos, vamos atacar. Eles foram para um lugar porque já sabiam que estavam condenados. Condenados pela fome. Havia fome em Israel. Condenados pela lepra. A lepra ia definhar a sua carne. Para quem não sabe, a lepra significa ranceríase nos dias de hoje. E hoje ela tem cura. Naqueles dias não havia cura. Aqueles homens então foram porque já estavam condenados à morte. Primeira característica dos súditos de Cristo Jesus é que eles já morreram para essa vida. Eles já morreram para esse mundo. Agora o súdito de Cristo Jesus vive para Cristo Jesus. Primeiro fato é esse. Segundo fato que os súditos de Cristo Jesus têm, referente aos leprosos, é que esses súditos, eles vão aonde eles temem ir. Eles vão aonde eles temem ir. Os sírios eram inimigos do povo de Israel. Aqueles súditos sabiam que ali havia alguma coisa das quais poderiam suscitar ou solucionar os seus problemas. E entre eles era a fome. E o texto fala que o próprio Deus fez soar um som de carros e de cavalos, a ponto dos sírios pensarem que o rei de Israel chamou os egípcios e outros para atacá-los. E naquela mesma noite, os sírios fugiram, deixando o seu arraial com tudo ali. Mas simplesmente o Senhor preparou aquele terreno, aquelas circunstâncias, porque o Senhor havia colocado aqueles 4 leprosos para chegar até aquele lugar. Por mais que os lugares que o Senhor manda aos seus súditos causam medo, o Senhor é quem prepara esses lugares. O Senhor é quem prepara o lugar que você pode ter medo para chegar. Terceira circunstância que nós encontramos nesse texto é que os súditos, além de serem mortos para esse mundo, e além de irem nos lugares que causam temor, é que os súditos também são sempre surpreendidos pelo seu Senhor, pelo seu rei. Você tem sido surpreendido pelo seu Deus? Aqueles homens foram surpreendidos, porque eles sabiam que ir até o arraial dos sírios poderia significar a sua morte. Mas quando eles chegaram ali, eles viram o arraial vazio, pelo menos dos seus inimigos, os exércitos dos sírios. Mas o arraial tinha comida, tinha bebida, tinha ouro, tinha prata, tinha as armas, tinha os cavalos dos sírios. Porque o Senhor deixou aquilo para eles. E a consequência de tudo isso é que eles puderam, pelo menos, saciar a sua fome. Eles podiam saciar a sua sede. E eles podiam se aliviar do seu temor. O campo missionário é um lugar de surpresas. Alguns perderam a vida
no campo missionário. Mas, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus e que já perderam a vida nesse mundo, perder a vida física que nós temos por causa de Cristo Jesus é ser promovido. É ser promovido. O campo missionário tem muitas surpresas e a Bíblia fala quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O campo missionário é cheio de surpresas. O último que nós queremos falar hoje à noite, além de ser pessoas, os súditos são homens e mulheres que morreram para esse mundo. São homens e mulheres que vão aonde Deus manda. Eles vão aonde Deus manda. São homens e mulheres que são surpreendidos pelo Senhor por causa da sua obediência. Mas eles também são homens e mulheres conscientes de que o que receberam não é só para você. São homens e mulheres conscientes de que o que receberam não é só para você. Você recebeu o Cristo Jesus na sua vida? Você sabe que Ele agora é dono, Ele é rei, Ele é seu rei. E a promessa que Ele te deu é de que estaria com você até a consumação dos séculos. E a promessa que te deu é que voltaria por sua causa e por minha causa. E a promessa que te deu é que estaria eternamente junto comigo e com você. Mas há pessoas em nosso país, na nossa cidade, no nosso estado e em outras nações que não sabem e não têm esse rei. E os súditos obedecem o rei. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai, fazei discípulos. Ele disse essa ordem para os seus súditos. Aqueles leprosos também pesaram a consciência. Não fazemos bem. Foi essa a palavra desses súditos, ou desses leprosos. A conclusão de tudo é que eles voltaram à tribo de Israel. Eles voltaram, eu não vou ler o contexto final por causa do nosso tempo, mas eles voltaram a Israel e dos muros, porque eles não podiam entrar, eram leprosos. Mas dos muros eles gritaram naquela noite, naquela mesma noite. Aqueles leprosos, eles montaram então nos cavalos dos sírios para chegar até lá. Tudo numa só noite, antes do amanhecer. E aqui nós podemos ver o que é ser súdito também. O súdito, ele ajuda uns aos outros. Ele é servo não só do seu Senhor, mas também uns dos outros. Imagina aqueles leprosos caindo as suas pernas, caindo os seus braços, mas a luta em ajudar um ao outro para pôr a comida na sua boca, para dar o que beber, e depois para subir nos cavalos, para chegar até Israel e dizer: temos boas novas, temos boas novas. Há comida no arraial dos sírios. E ainda assim o rei não acreditar. Não acreditar porque havia fome. Não acreditar porque eram leprosos. E não acreditar que os sírios haviam abandonado seu arraial. Mas aqueles homens, aqueles leprosos, eles tinham convicção no que falavam. Porque eles puderam testemunhar. Eles puderam ver. Os súditos de Cristo Jesus também já testemunharam que Cristo Jesus vive. Os súditos de Cristo Jesus já testemunharam que Ele é poderoso e tem uma palavra de salvação. Os súditos de Cristo Jesus sabem que cada vez que eles vão falar ao mundo, às nações, que Cristo Jesus quer salvar, a primeira reação é de que ninguém quer saber. Mas como aqueles leprosos que não se cansaram, que não desistiram, até que o rei manda alguém ir conferir. E quando os soldados de Israel vão e conferem e vê comida, bebida no arraial dos sírios e sacia a fome de toda a nação, os súditos de Cristo Jesus também, eles são pertinentes, eles são convictos de que eles vão falar, ainda que ouçam não, mas eles vão falar até ouvir algum sim. Salvação. No final das contas, aqueles 4 leprosos morreram da lepra.
A lepra matou aqueles leprosos. Mas eles deixaram um legado de salvação para a nação de Israel. Porque eles cumpriram o que podiam fazer. Qual é o nosso legado como igreja? Para uma próxima geração, se Jesus não voltar. Estamos sendo súditos de um rei que nós chamamos de rei? Estamos obedecendo o rei do qual nós chamamos rei das nações? Somos súditos dele? Cumprindo a sua vontade? Qual é a sua vontade? Morrer para o mundo. Ir nos lugares que nos dá medo. Sermos surpreendidos por ele. E termos convicção daquilo que falamos e do que vivemos. Em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja nessa noite. Amém.